Olá, esse é mais um vídeo da série de Flutter View Controller, uma biblioteca Flutter para gestão de estado que eu estou desenvolvendo e mantendo. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco de como é que funciona a hierarquia dos componentes. O objetivo principal é como a gente se comunica com um componente filho, como a gente faz a comunicação entre um componente filho e um componente pai. Se você está entrando agora nesse vídeo e não sabe do que se trata essa biblioteca, ele faz parte de uma playlist onde eu explico como faz a instalação, como utilizar a biblioteca. Então eu vou deixar o link aqui da playlist, você acessa e acompanha desde o começo para fazer sentido. Então vamos lá, nesse vídeo eu deixei um roteiro aqui, eu vou construir uma aplicação simples com um botão, né, que modifica um texto, uma coisa bem didática mesmo, assim. O intuito não é ver o funcionamento, não é ter nenhum efeito gráfico aqui. É só a gente entender como é que se comunica o componente pai com o componente filho dentro do Flutter View Controller. Então eu vou organizar aqui meu projeto, já criei um projetinho simples aqui, já tirei a homepage, né? E vou agora estruturar as pastas. Eu vou seguir essa linha, eu vou estruturar as pastas com o que vai ter, os arquivos. Criar os arquivos, né? E aí eu vou primeiro desenhar o layout e depois eu vou construir a lógica, só para a gente se organizar aqui. Então vamos lá. Pronto, então já tem a estrutura, né, dos dois componentes da nossa página e da nossa página também. Eu vou marcar aqui como feito. Então agora eu vou carregar aqui o aplicativo. Então abriu aqui agora o aplicativo. Eu vou carregar já minha screen aqui. Screen View, carregar o Screen Controller. E agora eu vou desenhar aqui rapidinho a tela e a gente já vê o funcionamento como fica. Pronto, então aqui a gente já tem configurada a interface, já tem desenhada, né? Vou até marcar aqui que já foi desenhado o layout. E agora a gente vai trabalhar só com comportamento. No caso aqui, existe uma diferença na hora de instanciar, né? Acho que você reparou. Na primeira página, quando a gente chama a página, eu estou instanciando também o meu controller, porque eu não tenho nada antes disso, né? Isso vai acontecer também se a gente trabalhar com roteamento. Toda página que é carregada, inicialmente no roteador, ela vai instanciar todo o contexto dessa página, né? O controller seria todo o contexto da página. Mas a partir do momento em que eu tenho uma instância de uma classe que sobrevive ao meu rebuild, né? Porque o build ele vai ser afetado pelo desenho pela engine do Flutter. Ela vai ser afetada constantemente conforme for necessário o rebuild. Então, se eu instancio aqui o Display Text Controller, ele vai ser sobrescrito na primeira reatualização que tiver, né? Então, isso fica mais evidente quando a gente trabalha com os três níveis de componentes. Às vezes a gente não acha que vai
que vai ser afetado, mas o componente externo, né, o controller externo, ele está sendo afetado por alguma coisa, um notifier, e acaba afetando o build dos componentes internos. Então ele acaba rebuildando tudo dependendo do que você fez externamente. Por conta disso, a melhor forma de trabalhar com a instância do controller é deixando os controllers todos como filhos do controller mesmo, usando a componentização, né? Usando instâncias internas, né? Então cada controller filho passa a ser uma propriedade dessa classe controller do pai, né? Aqui. Então eu geralmente eu uso essa configuração para todos os meus projetos, né? Todos os meus componentes, mas aí fica a critério de cada um. Eu prefiro deixar com inicialização late. Poderia fazer um construtor aqui, poderia, dependendo do caso, às vezes é vantagem. Mas aqui eu tenho esse método onInit e onClose dentro de cada controller, né? Que eles são chamados exatamente no mesmo momento do stateful widget, né? No init state e no dispose. Então o onInit é chamado no init state e o onClose é chamado no dispose. Então eu utilizo esse momento aqui, né? Que seria como se fosse o init state, para instanciar, para configurar, né? E no caso instanciar as propriedades internas, configurar tudo que eu preciso. A gente vai desenvolver isso agora aqui. E aí eu criei a configuração em métodos separados, né? Métodos de trabalho assim, encapsulados, para eu ter bem definido o que cada coisa, como ela foi configurada e no que ela está conectado. Porque no Flutter View Controller tem muitas conexões, né? A gente conecta muito, espera a resposta, ouve eventos, é muito orientado a eventos e streaming de dados, assim. Porque a programação no front-end é uma programação assíncrona. Hoje em dia não tem programação no front-end que não seja assíncrona, né? Então é importante ter essas conexões todas bem organizadas para a gente não se perder. Então vamos lá, agora eu vou fazer a lógica, né? Vai ser uma lógica simples. Eu vou ter um texto dentro do botão que quando eu clicar no texto ele vai trocar esse texto externo que está em outro componente, né? Então eu tenho dois componentes aqui e o meu objetivo eu quero clicar nesse aqui, né? Dentro dele ele tem um texto e eu quero que esse texto venha para esse outro componente que é irmão dele aqui nessa linha, né? E para isso ele vai ter que passar pela tela e voltar para o irmão. Então, vamos fazer aqui, vamos construir essa lógica agora. Como que ela vai funcionar? Então, eu vou tentar escrever como eu penso e como a gente fala, né? Então é assim. Primeiro é quando o botão for apertado, né? Então, button change text on click. Então, quando for apertado, eu quero... E aí eu tenho um valor, né? Inicialmente eu vou deixar aqui fora na página, só para efeito didático, para não complicar muito. Então, new text, eu vou deixar assim, new text, texto novo. Então, quando eu clicar no botão, eu quero change text. Então, vou criar um método aqui privado, change text. E nesse método change text, eu vou chamar um método interno do meu texto, do meu display de texto, né? E vou falar assim, show text. E vou passar o new text aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Quando eu clicar no botão, eu vou pegar esse texto aqui, o new text, e vou mandar para dentro do meu display text, né? E aí eu quero ver esse comportamento refletir no estado aqui, né? Numa atualização do estado. Então aqui vamos começar com o onClick, né? O onClick, ele vai ser um plug, né? Plug, onClick, plug. E o que é um plug? O plug serve para eu mandar uma informação do meu controller filho para o controller pai. Então, se eu estou trabalhando com
com essa hierarquia de controllers, a forma mais fácil de eu ouvir o que um controller filho fez é através de um plug. Então, eu tenho um OnClick que vai ser escutado aqui. Então, eu já criei lá o plug. O OnClick tem um método den, né? O OnClick não. O plug tem um método den, onde ele acaba escutando essa alteração, né? E quando, então fica assim, quando for clicado, então mude o texto. E agora eu vou fazer uma funçãozinha só para mudar o texto aqui. E aí, esse seria a outra classe que faz essa comunicação. Então, eu tenho duas classes de trabalho para comunicação no Flutter View Controller. É o Notifier, né? De um modo geral, principalmente para atualizar a build, né? O layout. E eu tenho o plug para fazer comunicação, essa comunicação dos eventos do componente filho para o componente pai, do controller filho para o controller pai. Se eu quiser fazer do controller pai para o controller filho, eu vou usar uma função interna, normal. Eu tenho acesso aos métodos, né? Então eu não preciso de muita coisa aqui. Então eu vou criar aqui o changeText, né? Esse é o método que eu preciso e ele recebe como parâmetro uma string newText. Ah não, eu coloquei showText. Vou colocar changeText que eu acho que agora faz mais sentido falando assim em voz alta. E vou essa alteração tem que valer no meu display, né? Então eu vou deixar aqui um notifier, porque ele vai ter que se modificar o estado dele, do tipo string text. E aí, notifier, eu vou colocar agora esse texto aqui, vou deixar aqui como valor inicial. Aqui vai ser agora controller.text, mas na verdade ele vai atualizar, então vai ser controller, deixa eu encapsular primeiro aqui. Controller.text show text. E aqui vem só o texto então no final. Vai ser atualizado. Ele começa com esse e aí quando eu mandar um novo texto, então text.value, né? Lembrando que no notifier é o valor que eu atualizo, não o underline text, ele é o notificador. O valor dele é o que eu vou atualizar. E aí quando eu tiver tudo certo agora, ele não funcionou. Vamos ver o que está faltando aqui. Ah, claro. Faltou eu acionar o onClick, né? E aí, um jeito fácil de acionar esse clique, como ele é uma propriedade do meu controller, e ele vai ser, o plug, na verdade, ele é um callable class, né? Uma classe que pode ser chamada como função. Então, isso é uma coisa do Dart, né? Você pode fazer uma classe se comportar como uma função, existe um método para isso. Você coloca dentro dela o método call e você consegue chamar como se fosse uma função. Então, eu vou chamar ela aqui direto, então está no controller onClick e vou executar agora, fazer o teste final. E agora mudou. Então por hoje é só, isso que eu queria mostrar. Se qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham a respeito, podem postar aqui nos comentários, né? Eu vou deixar também o link do GitHub para quem quiser conhecer o projeto, compartilhar, mandar alguma alteração lá. Fica à vontade. E é isso, até o próximo vídeo.